Pitoresca, singela, única, bela, a região do Tejo é uma história de aventuras, desavenças, paixões e desencontros que se esbatem pelas águas do rio. Tejo acima, em mais uma rota onde a tradição é lei, o rústico um pormenor e o vinho uma constante imperiosa. Desvendem-se os vinhos do Tejo. Aqui a beleza é uniforme e, seja isto o início ou o fim, o estuário do Tejo, onde fica a companhia das Lesírias, para nós foi o começo. Por muito encantadores que sejam estes animais, o odor que emanam não deixa de ser um defeito do vinho. Por isso, a sua vivência tão próxima com as vinhas e com as uvas é uma doce artimanha da natureza, que, como é evidente, não interfere com a qualidade dos vinhos do Tejo. É um bocado estranho, Luís. Estou a cheirar o meu cavalo. Sabes que o aroma a cavalo é um dos aromas característicos de alguns vinhos. Vinho com aroma a cavalo? É verdade. Há quem considere um defeito, há quem considere uma virtude. Não é uma ideia pacífica. Ora cheira o teu. Não cheira a nada. É, porque usa perfume, de certeza absoluta. O meu usa um bom desodorizante, devo dizer. É, de certeza. E para me falar um pouco mais sobre o cavalo lusitano, à minha espera estava Francisco Perestrelo. Isso, obrigada. Bem, então, maravilhoso. O que é que achou desta experiência? Espetacular. É lindo, lindo, lindo. E percebe-se bem porque aquele é tão especial, não é? Mas que características são essas que fazem do cavalo lusitano tão especial? As características do lusitano são, de facto, excepcionais, porque é um cavalo que se entrega, é um cavalo que tem bom feitio, portanto, aquilo que nós dizemos na gíria tem boa cabeça e que está sempre disponível para tudo. É maravilhoso, lindo mesmo. E este é o mais bonito, de nome. Facto, exatamente, é o nome dele. Admirado com o interesse da minha aprendiz, decidi não interferir e fui cavalgar para outras paragens. Bom, mas este espaço é bem grande aqui da Companhia das Lesírias, não é? É enorme, mas no meio desta dimensão toda nós conseguimos criar submundos aqui dentro. Vivam! Então, cheguei! Bom, eu gosto de andar a cavalo, mas provar vinhos ainda... Mais ainda, não é? Claro. Há uma coisa que me disseste há pouco que eu fiquei intrigada em relação ao vinho com aroma a cavalo. Isso é uma coisa muito estranha, pelo menos para mim, não é? Explicar melhor, Bernardo. É um defeito que pode mascarar um bocado que são as qualidades do vinho e que advém de um micro-organismo, uma levedura, que produz esse aroma. E normalmente está associado a vinhos mais caros, porque desenvolve-se muito dentro das barricas. E nós pomos dentro das barricas os vinhos mais caros. Bom, e o que é que podemos dizer dos vinhos desta região? No seu global são vinhos com um perfil muito internacional, em que utilizam-se castas estrangeiras misturadas com as castas portuguesas. E é uma região muito equilibrada. Eu realmente é das que eu mais gosto no país. É muito bonita. E em particular a Companhia das Lesírias? A Companhia das Lesírias tem uma grande particularidade de ter uma vinha no meio de uma floresta, o que por si já encontra um equilíbrio com a natureza fantástico. Nós, nomeadamente, até temos este vinho aqui, o Tito Alba. Pois eu ia lhe perguntar que vinho é esse, que eu não conheço. O Tito Alba é a coruja das Torres, que é uma coruja que sobrevoa as nossas vinhas. Ela vive controlando um pouco aquilo que são as pragas biológicas, o excesso de ratos, de pássaros, do que for, acaba por ser um controlador, um protetor das nossas vinhas. E prova-se ou vai só... É feito com Touriga Nacional, Touriga Franca e Alicante do Che. Nós temos vinhas muito velhas, isso marca muito o perfil dos nossos vinhos. Além de que, por outro lado, nós estamos no sul da região do Tejo, em solos de areia, mas já muito mais próximo do Oceano Atlântico. E essa influência do mar é muito notória nos nossos vinhos. São vinhos em que se sente o calor da região, claro que sim, mas por outro lado tem a frescura desta influência atlântica. A cor é bastante avermelhada, não é? Uma cor bastante carregada. Será que das três castas. Tem um toque de frutos vermelhos? Tem. Isso é muito agradável. Esta acidez final, não é? Esta frescura que torna o vinho goloso, não é?
esta guloseima, não é? Associada a esse só provando néctar. e não bebendo é muito, muito bom. Vocês notam também o estágio em barrica, porque ele teve a estagiar em barricas de carvalho francês? Sim, tem aqui um toquezinho, mas acho que tudo muito bem integrado, muito equilibrado. Pouco, não é? O aroma é incrível. Eu agora não cuspo. Agora engoli. Tem uma persistência final magnífica. Isso é fantástica. Apresentações feitas ao Tejo, estava na hora de seguir em frente, arriba Tejo, para pôr o pé noutros terroirs. Nós devíamos era fazer esta viagem toda a cavalo. Isso é que era. Não sei se era boa ideia. Olha, andamos aqui um bocadinho, eu fiquei logo toda dorida. Pois, isso acredito, mas a cavalo vivíamos a região do Tejo de uma outra forma. Mais autêntica. Ainda por cima esta é uma zona com uma enorme diversidade. E temos 3 terroirs diferentes. A Charneca, também a Lesíria e o Bairro. E o vinho fica assim tão diferente em cada um desses terroirs? Fica, isso fica. Mas é exatamente isso que vamos mostrar durante esta viagem, sabes? Contra a maré do rio, mas a favor do terroir do vinho, seguimos para a Casa Cadaval, em Muge, no concelho de Salvaterra. O nosso encontro viria a condessa Teresa Schönborn, de sangue luso-germânico. Por isso, fizemos um esforço para a impressionar, só que, pelos vistos, foi em vão. E então, achas que estou bem assim? Que bonita, mas a ocasião justifica porque vem a senhora Condessa ter connosco. E ainda por cima estamos atrasados. Não fiques tensa. Ai, vamos lá. Olá. Muito obrigada. Bom dia. É um prazer estar na Casa do Cadaval. Sem dúvida alguma. Até porque o Luís disse-me que as últimas 5 administrações aqui da casa foram sempre no feminino. Não é? É verdade. Há alguma razão por isso acontecer? A razão não há razão, foi uma coisa natural, porque normalmente eles morreram. O meu avô morreu muito novo, depois o pai dele também morreu muito novo, por isso ficaram sempre as mulheres à frente desta casa. Mais resistentes também, Sim. não é? E como a Casa do Cadaval é um nome histórico nos vinhos do Ribatejo, aí se percebe a importância das mulheres na história dos vinhos do Ribatejo. E até, por exemplo, Marquesa de Cadaval, que vão provar mais tarde, eu pedi ao enólogo para fazer o Marquesa 2003 tinha que ser uma elegância feminina, o gosto tinha que ser forte, mas suave. E eu espero que depois da prova, que gostem. Estes passos para fora do enquadramento marcavam a última aparição da Condessa na nossa história. Mas, felizmente, uma das verdades do vinho diz-nos que quando se ausentam as pessoas, há sempre vinhas que ficam para descobrir. A Casa Cadaval existe há 4 séculos. Houve tempo de sobra para aperfeiçoar a técnica de trabalhar a uva. O vinho é parte integrante desta paisagem. E quem tem a responsabilidade dos vinhos desta casa é este senhor. Chama-se David Ferreira. Porquê que os vinhos do Douro são mais caros que os vinhos do Tejo? O Douro, digamos, pela dificuldade da condição da vinha naquela paisagem toda desdobrada, realmente torna-se muito mais caro fazer vinhos naquela região. Aqui no Tejo, digamos que a paisagem facilita-nos o trabalho, favorece. Ser plana. Exatamente. Os custos de produção são mais baixos. Portanto, aqui é possível fazer bons vinhos a um preço mais baixo. Exatamente. É isso. Adequando as castas e tendo uma viticultura, uma agricultura realmente mais eficiente, dá-nos uma grande vantagem ao nível do mercado, porque realmente temos uns vinhos com uma qualidade intrínseca muito elevada, com um preço muito competitivo. Aqui produz um vinho nobre também. Portanto, tentamos fazer um vinho com a maior nobreza possível. Portanto, é um vinho elegante, com presença e com uma grande longevidade. E este é um topo de gama. Há uns anos seria, se calhar, impensável pensar que na região do Tejo se conseguiria fazer vinhos com este nível, não é? No passado podíamos ter talvez alguns complexos, por ser uma região com um passado menos nobre, talvez. Mas hoje em dia acho que já provamos ao mundo que conseguimos fazer um bom trabalho. Temos tanta capacidade como qualquer outra região do país. Há uma casta na Casa do Cadaval que se dá particularmente bem, que é a trincadeira preta, não é?
Exatamente. Isso é uma das marcas não só da Casa do Cadaval, como do próprio Tejo, não é? Digamos, uma casta mais adaptada ao sul do país, e nós aqui, a sul do Tejo, tomamos partido das particularidades, das características dessa casta, que é uma casta resistente, que gosta do calor e que, pronto, é um pouco, digamos, sensível, por vezes. Mas aqui na Casa do Cadaval adaptou-se perfeitamente e fizemos dela o nosso ex-libris. Ainda não consegui perceber quais são as castas desta região. Aqui há várias, sabes? As oriundas daqui. Nas brancas temos o Fernão Pires, o Arinto, uma que eu gosto muito do nome, que é a Trincadeira das Pratas. Temos a Tália, o Vital. Nos tintos podemos falar no Castelão e na Trincadeira Preta. E depois a região do Tejo tem ainda uma característica especial, que é, mesmo as castas que vêm de fora, dão-se bem por aqui. É como se fossem de cá. Que sentimental. Pois, é que o vinho é sentimento e paixão. A natureza prolifera ao longo deste rio. Veja-se o lugar onde vamos de seguida, a Quinta de Lagoalva de Cima, em Alpiarça. O Tejo é essencialmente natural e destes terrenos saem vinhos magníficos. Prová-los não é um tiro no escuro. A nossa intenção aqui é apanhar caça para a nossa nova sommelier fazer uma harmonização. Estou para ver como é que a coisa vai correr. Boa, Jorge. Acertou. Parece que sim. Boa. Ok, amigo Baila, é toda sua. Já temos jantar. Parece que sim. Maravilha. Então, Dona Maria de Rosário, como é que se faz a perdiz? Como é que se prepara? Depois de penada, faz uma marinada com vinho branco, vinho da Madeira, um bocadinho de sal, pimenta em grão e um raminho de cheiros. Depois? E fica 24 horas a marinar. Depois de 24 horas vai alourar com banha, margarina e azeite. Muito bem. Deixa-se alourar um pouco para que o molho fique mais Ficar escuro. assim tostadinho, não é? Como essa. Fica tostadinho, o molho fica um bocadinho mais escuro. Depois deixa-se ficar durante meia hora. A marinada depois entra no tacho também. Sim. E fica a cozinhar durante quanto tempo? E meia hora. Meia hora ainda. Diogo Campilho só assistiu à caça, mas teria um papel bem mais ativo, agora que a conversa mudava para os vinhos. Até trouxe um reforço. Pedro Pinhão, enólogo da Lagoalva. Às apresentações seguia-se um desafio. E eu estava preparada. Vais conhecer agora alguns vinhos da Quinta de Lagoalva e a partir destes vinhos tens de escolher o vinho indicado para a nossa perdiz. Só espero... Exatamente. Só espero é que não estragues a nossa refeição. Então vamos lá. Bom, mas para isso preciso de conhecer algumas características dos vinhos. Conto com a vossa ajuda. Demora. Aqui o primeiro tinto, Quinta da Lagoalva Reserva, um vinho bastante jovem, 2012, feito com 3 castas de Syrah, Touriga Nacional e Alforcheiro. Está aí muito da região do Tejo, não é? Eu acho que sim, porque é uma região marcada por uma boa frescura, uma boa acidez, que vem principalmente das noites frias que temos. Tem grande aptidão gastronómica. É uma dica importante. Próximo. Em segundo lugar, ou seja, o nosso segundo vinho é a Dona Isabel Juliana, Vendima 2009, um vinho feito de 4 castas, Touriga Nacional, Alforcheiro, Alicante Boucher e Taná. É um vinho extremamente aromático e com uma boa complexidade a nível de boca, com bons taninos. Aqui tinha 3 caixas, nem aqui 4. Aqui nota-se que tem mais complexidade a nível de aromas, mais mistura. No reserva é mais fruta vermelha, aqui é uma fruta mais fruta preta e como também é de 2009, tem já alguma evolução na garrafa, daí ter alguma complexidade mais marcante.
Por último, Finalmente. aqui não é um vinho varietal, portanto não se chama lote porque é só de uma casta. É uma casta chamada Alforcheiro, uma casta originária e típica da região do Dão. E sempre se deu bem aqui, é curioso. Sempre estou bem aqui e nós nem todos os anos fazemos, só em anos em que achamos que atingiu que é top, fazemos esse vinho como varietal. Portanto, são as nossas 3 escolhas. Muito obrigada. Já perdi. Bom, então vamos lá comparar. Gostei dos 3, muito. Só para ter certeza. É a minha primeira intuição. O grande escolha. O Alforcheiro. Eu também iria, não sei o Pedro, mas eu também iria para o Alforcheiro. E tem uma frescura incrível este vinho. Tem uma elegância muito grande e eu acho que... Boa escolha. Boa Boa escolha. escolha. Grande escolha. Não estou assim tão mal. Muito bem. A Sónia está cada vez mais entrosada com o mundo do vinho. O sol cai sobre um dia em que vestiu o fato de cerimónia para a condensa e o fato de macaco para arranjar o jantar. Agora estava na hora de levar a senhora a uma dormida condigna. E há que dizer que o cavalheiro escolheu bem. Até tive energia para levantar-me cedo e dar um giro pela Gulgã com o Luís. Depois, voltamos ao Hotel Lusitano para experimentarmos o restaurante Capriola, que serve dos pratos mais típicos da região. Aí fomos acompanhados por José Pinto Gaspar, que preside a CBR do Tejo. Há pouco tempo a região mudou de nome de Ribatejo para Tejo. Isso ajudou de alguma forma? Claro que nós não podemos afirmar que foi a mudança de nome que levou à evolução dos vinhos, ou à evolução ou colocação dos vinhos no mercado. Mas que há uma coincidência entre as duas situações, quer dizer, a grande evolução começou-se a verificar a partir do momento em que se fez a mudança do nome. O Tejo é uma região que tem vinhos bons e baratos. Sem dúvida nenhuma, essa é realmente a grande mais-valia da nossa região. Aliás, este vinho é de Touriga Nacional, que habitualmente não associamos à região do Tejo, não é? De norte a sul encontram-se as mesmas caixas. O exemplo que deu é corretíssimo. A Touriga Nacional, que é uma casta do norte, oriunda da região do Dão e também do Douro, neste momento encontra-se por todo o país. Nós aqui nestes nossos passeios e nesta região em particular já provamos alguns, não é? Já provamos de Lesíria, já Charneca, não provamos do bairro. Exatamente. E há assim muita diferença entre eles. Há uma diversidade de solos bastante grande na região e focou muito bem a parte da Lesíria, que é a zona de aluvião junto ao Tejo. Depois a zona da Charneca, que são terrenos mais arenosos, que geralmente propiciam vinhos com teores alcoólicos mais elevados. E depois a zona do bairro, que é uma zona levemente ondulada, terrenos argilo-calcários, e que realmente proporciona vinhos com mais corpo, com mais estrutura. Imagino que tem à sua frente um alemão e uma norueguesa e quer-lhe explicar em poucas palavras o que é o Tejo. É sem dúvida uma das regiões que melhor tem evoluído, e desculpem a falta de modéstia, mas que mais tem evoluído nestes últimos anos. Estamos convencidos, não é? Sim. O Tejo. Obrigado. Obrigado. As quintas daqui são mesmo antigas. Dá a sensação que é uma região perdida no tempo. E é. Sabes que a região do Tejo é uma região com muita história nos vinhos portugueses. E com várias realidades. Por exemplo, estamos aqui na zona das Lesírias, que é um nome que me faz lembrar uma flor, o que me transporta para os aromas florais de alguns vinhos. Então posso concluir que o vinho da Lesíria tende a ter um nariz floral, devido à influência fluvial nas vinhas. E depois sou eu que invento coisas à volta do vinho, não? Então não é. Quando são vocês a inventar, já não há problema. Chegava o momento de fazer um pouco de turismo e de mostrar à Sónia que o vinho não se imagina, percepciona-se. Esta vida não é só prazer, também temos de trabalhar.
Chegou a hora de mais uma lição. Temos aqui 4 copos, 3 bons para provar vinhos e para beber, e um deles que para mim, enfim, serve para beber água e pouco mais. E gostava que tu tentasses perceber a diferença, porque o alvarinho é uma casta bastante aromática e que, portanto, dá para perceber nestes copos de diferentes formatos se consegues perceber a diferença entre cada um deles. Eu sugeria que começasses pelo nosso Joker, que é este copo, que para mim não é apropriado para beber vinho, confesso. O formato do copo também influi na forma como o vinho entra na tua boca. Aleatoriamente pego no... Exatamente. Este é um copo habitualmente de vinho tinto, aliás, ele é de vinho tinto. É maior. Queres ver que o copo já tem taninos também? Ai. Isso é impossível, mas sabes que o formato do copo e a forma como o vinho entra na tua boca tem influência na forma como tu percepcionas esses taninos. Tudo isso é importante, todos esses detalhes. Este já é um copo de vinho branco. Normalmente eu uso este copo para beber vinhos fermentados em madeira, com um corpo mais robusto. E o copo tem que ser mais largo ou mais estreito para cada tipo de vinho? Depende do tipo de vinho que estamos a falar. Eu escolheria este. Ora, cheira e tenta perceber a diferença. Aí o vinho expressa-se de outra forma. Percepcionas uma série de outros aromas. Este também não é mau, porque este também é um copo de vinho branco. Mas consegue-se perceber entre este e este? Eu acho que aqui tens que ter muito mais aromas do que nesse copo, que é muito maior e que normalmente tem que dar o braço a torcer. É para um vinho tinto. E temos ainda o nosso Joker, que é o tal copo. O tal que só serve para beber água, não? Deixa eu ver. Quer dizer, mesmo assim consigo sentir o aroma do vinho. Sim, claro, mas da mesma forma que está aqui, com estes aromas todos, com esta profundidade aromática. Sem dúvida, aqui fica melhor. Sim, dá o Joker. Ora, tenta provar com esse. Não tem graça nenhuma. O castelo ficava para trás, tal como ficavam Alpiarça e Gulgã. Mas o mistério adensava-se para a frente, assim que seguíamos para o Tramagal. Começámos nas Lesírias, na margem sul, e dormimos no bairro, na margem norte. Mas agora voltamos à margem sul para conhecermos um outro tipo de terreno, a charneca. É essencialmente isso que nos leva à Quinta da Coelheira. Mas antes de falar no terreno, havia mais uma lição para a Sónia. Capítulo não sei quantos, versículo já lhe perdi a conta, como fazer uma transfega. Uma é da esquerda para a direita, imagino que seja para a direita. Exatamente, é mesmo. Força. Isto agora vai demorar o seu tempo, não é? Sim, são 12.500 litros, vai demorar pelo menos uma hora. Então vamos à nossa vida. Vamos embora. Vamos à vinha então. Ainda não tinha percebido o porquê de andar a passar o vinho de um lado para o outro. Mas uma coisa é certa, tínhamos uma hora e ali não estávamos a fazer nada. Nuno Falcão levou-nos para uma vinha onde, entre a habitual fauna e flora do Ribatejo, há algo que se replicou um pouco mais. Esta zona tem muitos coelhos, não é? Por isso é que estamos no Casal da Coelheira. Julgo que isso será, de facto, a razão da quinta se chamar precisamente Casal da Coelheira. Não fazem mal aos coelhos, pois não? Não. Descansar. De maneira nenhuma. E em relação aos vinhos, aqui esta vinha onde estamos tem uma casta que normalmente até nem identificamos com a região do Tejo, não é? Queria trazê-los aqui precisamente porque é uma vinha emblemática para nós, não só pelas uvas que ela produz, que são normalmente das de melhor qualidade que nós produzimos, mas também para perceberem de facto que a pobreza em termos de fertilidade deste solo que nós aqui temos, que é basicamente areia, não permite que estas cepas tenham um desenvolvimento vegetativo muito grande. Hoje, por exemplo, os seus melhores vinhos, temos aqui o Reserva e o Mitos, têm Touriga Nacional. É, o Touriga Nacional é a base... Isto prova-se ou é só para a televisão? Não sei se podemos.
Temos aqui uma opção de embalagem diferente, não é? A chamada bag-in-box, não é? Obrigada. Que características tem ou que isso torna o vinho diferente ou não? Temos a garantia de ir podendo beber um copo ao almoço, um copo ao jantar e o vinho vai-se conservando durante mais tempo. E nós há pouco levamos as garrafas na mão, sujeitos a parti-las, é verdade. Levado... Estamos a provar aqui o Mitos 2011, não é? Nem Sim, mais Mitos. Procuramos que seja um vinho não tradicionalista, mas com linhas modernas, obviamente, com um estilo moderno, mas onde as castas e o terroir se possam manifestar. Por acaso devíamos ter feito ao contrário, mas depois de provarmos o Mitos, se calhar valia a pena provar o... Eu acho que sim. É extremamente prático. Como sempre foi quando havia uma pipa, não é? Vamos ver se eu não... Isso é quase como tirar o vinho da pipa. Quase. É muito prático. Este vinho procura ser um vinho bem mais económico, que nos permite ter este prazer de um vinho macio, redondo, com boa fruta, fácil de beber, mas também mostrando aquilo que as castas e o terroir podem transmitir aqui. Bom para este convívio. Voltámos à adega para ver como estava a transfega e o êxito do vinho já era um processo completo e com resultados à vista, desarmada. Ora então, cá temos a transfega que ainda continua, mas o melhor é parar a bomba. Está mesmo a terminar. Vamos parar. E vou... Faz favor, é melhor fechar. Já está. Está quase no fim. Então, efeito prático disto. Vamos ver na prática, efetivamente, qual é o resultado de uma transfega. Eu tenho aqui dois exemplos, ao fim e ao cabo, daquilo que é o efeito de uma transfega. Estamos a falar de um vinho novo, ainda carregado de matérias em suspensão, e julgo que notam aqui algumas diferenças. Sim, está mais turvo, não é? Óbvio. De maneira que vamos ter aqui, naturalmente, dois vinhos, um bastante mais límpido do que o outro. Consigo perceber pelo aroma? Pelo aroma também pode dar para se notar algumas diferenças, porque um vinho que está em contacto com os seus resíduos, naturalmente pode estar mais reduzido. Obviamente, em termos de boca, em termos gustativos, será naturalmente um vinho mais desagradável, enquanto que um vinho passado limpo, bastante clarificado já de uma forma natural, tem os seus aromas bastante mais evidentes, a fruta mais desperta, portanto é um vinho mais aberto. Aí está a nossa transfega. A Sónia está pronta para a próxima vindima, então. Exatamente. Contamos consigo. O Luís também pode vir dar mais ajudinha. Com todo. Está bem. Muito obrigado. No próximo episódio de Copo e Prancha na Mão, cortamos os ladrões às videiras. Na Adega Mãe, o bacalhau quer vinho. Aprendemos a harmonizar com música. Brindamos ao Arinto. E em Lisboa, tomamos um café com Frederico Falcão e fomos à procura de enólogos de rua.